advogados. Eram amigos dos promotores que tinham essa coisa, eram amigos dos advogados que compartilhavam essas crenças e tal. Não era, digamos, o corte não era pela corporatização. Não era, eu sou advogado, só tenho amigos advogados. Sou juiz. Havia, então, grupos que, digamos, dialogavam e tal. E o que eu percebi foi o seguinte, na minha volta, quando a informatização, que era uma utopia de comunicação, tinha chegado, eu falei, peraí, mas afastou tudo. Os velhos cartórios que não tinham as tecnologias da comunicação, eram os lugares que estavam se entrando, esbarravam, o promotor passando, entrava, tudo bom, vamos ter aquele julgamento, o juiz... De repente, quando eu voltei, tinha acontecido um milagre. As tecnologias da informatização estavam ali, a informatização da comunicação, para unir tudo. E aí tinha um aquário, uma coisa de vidro, assim, funcionando. O juiz sumiu, entrou no gabinete, o promotor também sumiu e tal. Isso foi que eu percebi, a convivencialidade. Ou seja, aquilo que a gente, se eu fosse sociólogo lá, a sociabilidade forense mudou muito. O Estado policial é um pouco responsável por isso. Porque um operador policizado, ele vai ser, não vai ser aquela... Mas eu sou do tempo que eu bati ali, estava na oitava. Eliezer, entendeu? Eliezer Rosa, sempre pronto para discutir um tópico de processo. E você tinha, assim, os promotores também, ali o Carvalhido, ali o Demoro. Então, era uma... Porque tinha isso, eu não sei porque os processos de recrutamento, profissionalização e tal foram, digamos, fazendo uma separação que é nefasta, porque é muito bom que juízes conversem com os seus juízes, que são os advogados, como dizia Calamandrei, que advogados conversem com promotores, que promotores conversem com delegados, que delegados conversem com promotores. É muito bom que houve ali uma coisa, um rearranjo que está ligado à questão da comunicação. Era muito mais fácil para mim, que era um advogado mais novo, e portanto, com a pastinha na mão ali, mais temeroso, a excelência permite, quando eu não quero incomodar, eu volto aqui. Era muito mais fácil para mim falar com o juiz do que é hoje. De primeiro grau, na compensação no tribunal, mas aí é a idade. Acho que essa reorganização administrativa, o juiz, eu acho que tem que ser um personagem com uma visibilidade social fora desse estereótipo policialesco que foi imposto a ele, entendeu? Uma sociabilidade, assim, de você encontrar ele, de você encontrar num estádio de futebol, entendeu? De você encontrar numa atividade acadêmica que não seja forense e tal. Isso que eu penso, é o meu depoimento, a minha experiência. As tecnologias da comunicação no fórum afastaram as pessoas, a impressão que eu fiquei. Uma pergunta lá. Boa tarde, professor Nilo. Com relação a esse estado policial, poderíamos dar aqui uma infinidade de exemplos, como está sendo dado aqui, né? De uma maneira maravilhosa, administrativa, inteligente. Eu tenho uma posição, assim, uma colocação a fazer em relação à fração desse estado policial que até me incomoda muito como profissional de direito, como advogado. Essa questão do atropelamento da VPI, que parece algo insignificante, mas na minha concepção, na minha humilde concepção, é uma coisa absurda, porque nessa VPI, nesse acautelamento, o policial, a autoridade policial, ela de má fé, ela passa a ter em mãos ali um instrumento que ela pode usar a seu bel prazer e sem o controle. O Ministério Público, por sua vez, ele tem o controle. Ele vai oferecer a denúncia adiante, ela vai ser recebida ou não, ou o juiz recebendo, ela pode haver vários questionamentos. Isso no acautelamento isso não existe. Aquilo ali fica circulando na prática, na delegacia, e situações aí escandalosas do dia a dia ocorrem. E eu fico questionando com o advogado, eu nunca vi nenhum movimento em relação a essa figura, que eu acho absurda.
né, aqui no nosso modelo judicial. Olha, é uma coisa interessante. Eu, digamos, eu não compartilho exatamente dessa opinião. Eu vou tentar me explicar. O Código de Processo Penal tem um dispositivo lá que diz que quando recebe uma notícia de um crime, o delegado, verificando a procedência das informações, e dessas iniciais foi extraído, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, a sigla VPI, verificação, ele é o seguinte: imagine que, vamos dizer, o Rafael vai ali na delegacia e diga: nesses tempos é melhor retornar aquela teve uma fase dos anos 50 que as mulheres andando mataram os maridos, que a velhinha me matou. Ele vai ali e comunica ali na 7ª que a velhinha me matou. Imagine se o delegado instaurasse inquérito direto, sem pedir ao investigador que viesse aqui, e ele ia encontrar o morto aqui conversando. Então, peraí. Então, um nível mínimo de constatação para evitar a instauração de inquéritos inúteis, como objetal, eu acho que faz sentido e eu compreendo o que está lá naquele dispositivo do Código. Além do mais, existe como controlar os casos em que seja acautelado sem motivo. Se não me engano, o Código de Processo Penal prevê um recurso administrativo para o chefe de polícia. Mais expedito do que isso é bater nas portas do Ministério Público, ou qual toca esse controle, e dizer: Ministério Público, eu fiz isso lá e tal. E certamente, se houve a má-fé, isso se corrige. Então, eu não demonizo muito a VPI, a cautelada. Acho que também é um instrumento para que conflitos precocemente submetidos e tal sejam ali um instrumento que tira do sistema penal. E como tudo que o sistema penal pode fazer com um conflito é uma decisão infecunda, que é a decisão penal, que é o pior modelo de solução de conflitos, né? Nem soluciona. Porque não se pode falar em solução quando a vítima está excluída. E salva aí este subsistema dos juizados especiais, cujas possibilidades acabam cortadas porque ele se converte, né, numa forma de capilarizar mais o controle penal e, de repente, suprimir instâncias sociais de tratamento de conflito. Então, antes da Lei 9.099, é isso? 99, a maior parte das brigas de vizinho em assembleia de condomínio ficavam por ali. 2 vizinhos, amigos comuns, peraí e tal, não, eu vou, peraí, vou tomar um chopp e tal.